Boa tarde, finalmente. Peço desculpas pelo atraso, a gente estava com alguns problemas técnicos. Então, temos hoje Glaucia, Carol e Ellen nesse dia em que a gente destacou para discutir a questão da maternidade, ligada a algumas questões relativas ao feminino e ao feminismo. Convidamos essas mulheres para fazer isso. E não vou me alongar nessa apresentação, explicar só o modelo do evento. Elas têm então aí uns 20 minutos, né? Cada uma de fala, 20 minutos mais ou menos. E ao longo dessa discussão nós temos uma cadeira a mais, que pode ser ocupada por qualquer um a qualquer tempo, para fazer qualquer intervenção que queira, seja uma pergunta, seja uma colocação. E após a fala das três, a gente abre então para uma conversa. E basicamente essas são as coordenadas de hoje, certo? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para quem primeiro. Não, não chegou. É isso? Oi, gente. Eu nem sei como começar, gente. Me deixaram uma bomba da mão aqui. Acho que é meio importante explicar onde que eu me encaixo nessa coisa toda da maternidade. Eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e um de 14. Então eu estou vivendo todas as loucuras possíveis que a maternidade pode oferecer pra gente, que são momentos totalmente diferentes. Junto a isso, meu filho de 7 anos, o Chico, é um menino que questiona gênero. Então o Chico usa vestidos, brinca de bonecas e se identifica como menino. Para as pessoas é um grande nó. Elas realmente não conseguem entender o que é o Chico e o que ele quer dizer e o porquê aquilo está acontecendo. Então a gente passa por algumas dificuldades ali relacionadas à maneira que o mundo enxerga ele, os lugares que colocam o Chico e como eu lido com isso, e como o pai lida com isso, meu companheiro, porque é diferente a maneira que a gente lida com as pessoas e que a gente lida dentro da gente com as coisas, né? Acho que a psicanálise fala totalmente disso melhor que eu. Então, acho que o primeiro ponto, assim, para mim, da maternidade foi entender a maneira que eu queria educar meus filhos. E aí, por educar, eu acho que é algo bem além de peça licença, diga obrigado, por favor, e tudo mais. O que eu quero, como eu quero que eles relacionem com o mundo, como eu quero que eles relacionem com eles, como eu espero que eles enxerguem as coisas e sejam vistos. E aí, quando você pensa em todas essas coisas, você é colocado num lugar muito estranho quando você conversa com outras mães. Mas você deixa o seu filho decidir as coisas? Nossa, mas ele é tão pequeno. Mas ele é uma pessoa, né? E se ele é uma pessoa, ele tem condições de me dizer o que é gostoso para ele, o que não é, o que é bom, o que não é. Então, eu passei por um momento ali da maternidade em que eu achava que eu estava errando o tempo inteiro. Já começa por aí, né? A gente sempre acha que está errando o tempo inteiro. E isso é uma coisa muito feminina. Não conheço nenhum pai que acha que está errando o tempo inteiro. Isso, gente, eu estou esfriada. Tá difícil. E isso é uma coisa que eu só notei um dia que meu marido falou assim: mas você sempre acha que está faltando alguma coisa? Eu falei: sempre. Aí ele falou: nossa, nunca senti. Como assim? Ele: não, eu sei que eu não entrego tudo o que eu poderia ou o que eu gostaria, mas é a vida, né? A gente nunca consegue fazer tudo. E pra mim aquilo foi: gente, olha que negócio incrível! Dá pra fazer isso! Dá pra você viver e falar: é isso, o que tem pra hoje é isso. E a partir daí eu comecei a também questionar essa loucura pela perfeição que a gente tem. Que eu acho que tem a ver com 1000 coisas, assim. Começa que pra gente,
A gente, sendo mulher, a gente tem que o tempo inteiro provar coisas, assim. A gente tem que provar que a gente é legal e que a gente é descolada. Mas nem tanto. A gente é descolada, mas não que você não é comigo, que eu sou confiável. Ah, eu sou muito legal, mas eu escuto o que os outros dizem. O tempo inteiro a gente está se provando. A gente também é aquilo. É uma dualidade o tempo inteiro, porque cobram da gente coisas que não fazem nem sentido, né? Durante toda a vida, assim. Então, tem que ser super delicada. Mas é ótimo se você for incisiva no trabalho. Cara, como? Sério, eu queria que alguém escrevesse no texto como é uma mulher delicada, porém incisiva. A gente não sabe fazer isso, não existe. A mulher, aquela frase, né, de que a mulher ela tem que ser uma dama na rua e uma puta na cama. Amores, o que vocês estão, sabe? O que vocês esperam? Quais são as referenciais que vocês têm? E aí a gente fica numa loucura, o tempo inteiro querendo ser perfeita. Aí você vira mãe, e aí você não só quer ser perfeita, como você quer ter filhos perfeitos. Você quer que seus filhos correspondam a tudo. Então, e entre as mães existe uma competição, que é uma coisa assustadora e triste. Existem as mães na escola, por exemplo, que durante muito tempo eu chamei de a máfia das mães. Que é um grupo de mães que está sempre na escola, e quando você chega lá, você olha com uma cara de chegou aquela, aquela que chega atrasada. Não vem buscar, não participa da festa. No dia do lanche, ela manda salgadinho. Essa mãe é você. Sempre. E aí, nos últimos anos, eu passei a fazer parte da máfia das mães, né? Porque eu virei a mãe louca que está na escola, questionando tudo, porque eu achei que é um menino e usa vestido. Então eu preciso estar na escola o tempo todo falando: o senhor acha que essa atitude é um pouco homofóbica? O que você acha de mudar tal coisa? Eu sou uma pessoa que está sempre ali, né? E aí, quando eu me vi desse outro lado, eu falei: eu vou começar a acolher as mães atrasadas, as mães que não aparecem. Aí eu comecei a ficar presente nos grupos de WhatsApp, falar sobre a... Olha, gente, na reunião de pais, eu me reunião esses dias, então tá super fresco. E aí as pessoas falam sobre a lição de casa, né? Meus filhos estão numa escola que normalmente não tem lição de casa, mas para os pequenos, eles receberam o livro da prefeitura, é uma escola pública, só no meio do ano. E a professora falou assim: olha, essas páginas aqui a gente não vai usar, porque a gente já deu um jeito com outras maneiras, mas, como esse nível de direito deles, eles podem fazer essa lição se quiserem. A leitura disso é totalmente diferente para todos os tipos de pais. Tem os pais que acham que isso aqui é obrigatório, então, se veio, é obrigatório. Tem os pais que falam: não, meu filho não faz tarefa. E tem os pais que estão preocupados de o que eu devia estar fazendo. Então, em toda reunião, eu falo: gente, o Chico não está fazendo, porque ele não teve interesse. Mas eu estou oferecendo outras coisas para ele. Então, ir dar um troco e falar para ele me ajudar é ensinar matemática. Levar ele numa exposição é tão importante quanto sentar e pedir para ele fazer alguma coisa. Então eu comecei a tentar encontrar outros caminhos, mostrar para os outros pais que está tudo bem. Mães, está tudo bem. Pais, está beleza. E aí, porque a gente vai carregando culpas, a gente vai somando culpas, né? E aí, eu cheguei nesse momento de tentar lidar melhor com isso, de entender a culpa, enxergar, saber que ela tá ali e lidar com ela. Porque até então eu fingia que eu não tinha um grupo de mães no Facebook. E, gente, quando você entra, você fala: eu vou ser acolhida. Vai ser ótimo. E aí foi bem na época que o meu filho mais velho, ele tinha engordado muito e precisava fazer uma dieta. E o médico era super terrorista. O médico, eu estava grávida do meu segundo filho, e o médico falou pra ele: mas você acha que se você continuar assim, você vai ver o seu irmão crescer? Meu filho tinha 7 anos. Obrigado, médico. Nunca mais voltei, obviamente. Porém, comecei a ficar super preocupada. E eu fui trocar isso com outras mães. E aí, quando eu falei sobre isso, todas as respostas foram: nossa, que pena, meu filho faz super bem. Nossa, que triste, mas por que não faz esporte? Ele faz esporte. Então eu não sei, né? Deve ser algum problema de vocês. Sei lá, de
30 respostas, não teve nenhuma que falava, tá tudo bem, tá tudo bem. Tem um médico que assim, 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 que é incrível. Tem tal pessoa, tem tal mãe que passou por isso, conversa com ela. Nenhuma. Eu não fui acolhida em nenhum momento. E dali pra frente, eu tentei outras conversas e nenhuma eu me senti bem. Eu me senti pior, assim. Se eu falasse pro cara na rua, assim, talvez ele me acolhesse mais do que o grupo de mães. E aí eu fiquei tentando entender o porquê disso. E é porque a gente sempre tá querendo mostrar que a gente é boa. Que a gente faz o melhor para os nossos filhos. Seja lá o que for esse melhor, seja lá onde é que a gente está se encaixando nisso. E acho que com a vinda do Chico, há 7 anos, eu consegui entender que o meu melhor nunca vai ser o melhor para 90% da sociedade. Porque eu sou uma mãe que deixa o menino usar vestido. A partir daí, o mundo já me olha como um problema. As pessoas já me leem como permissiva. Elas já acham quando meu filho não fala não. Então, teve uma foto dele que viralizou de vestido e nos compartilhamentos tinham comentários do tipo essas mães que não falam não vão criar assassinos e estupradores. Gente, eu falo vários nãos, muitos nãos, inclusive muito mais do que ele gostaria, porque ele faz falo, só que não para a roupa que ele vai escolher, não para o brinquedo que ele quer brincar. Eu falo não para coisas que merecem não. Eu falo não se ele quer pegar o brinquedo do amigo e o amigo não quer emprestar. Eu falo não quando ele quer comer um pote de sorvete. Eu falo não quando ele me desrespeita. E não é um não, só um não. É um não somado de mas por que você acha que você deveria fazer isso? E aí ele já começa a refletir. É um não que vai mexer nele, que vai criar alguma coisa, não é? Não, por quê? Porque não. Porque eu sou sua mãe. Esse não, aliás, gente, esse não, eu sou sua mãe, é maravilhoso. Ele é uma carta. Você fala, que mentira, eu sou sua mãe. Só que aí ele é tão vazio. E aí você usa muito de desespero, assim. Você trabalhou a semana inteira, 15 horas por dia, e aí chegou na sexta tarde, a criança está causando, subindo nas paredes. Você fala, não. Mas por quê? Porque eu sou sua mãe chega. Sua discussão não vai continuar. Mas depois você fica tipo, meu Deus, eu usei a carta. E aí você se lembra como você se sentia quando sua mãe falava, porque eu sou sua mãe. E você fala, meu Deus, eu usei. Aí você conversa com a criança e tudo mais. E durante todo esse processo, ainda assim tem o questionamento. Por mais que eu tenha olhado e falado, não, eu já vou ser a mãe estranha mesmo. Já vou ser a mãe das pessoas que criticam. E tudo bem. Não. Ainda, diariamente, rola um questionamento assim, de será que eu fiz o melhor? Será que foi do jeito certo? Será que é esse caminho? Será que eu devia estar dando essas possibilidades para eles? Será que eu não dou de menos? Porque aí também começa essa questão social, assim. Eu vejo umas amigas que estão gastando granas fodidas em escolas, e viagens, e vidas incríveis, assim, vida de Instagram, sabe? Aí você fala, gente, eu não estou fazendo isso, será que eu estou errada? Será que eu devia ir mais pra praia? Será que eu devia ir pra Disney? Será que ele tinha que estar numa escola para ele conhecer pessoas e daqui a 10 anos ele ter um networking? Gente, a gente pensa nisso, que a gente, sei lá, eu penso, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas falavam, você tem que criar um networking. E aí eu achava que a Carol profissional tinha que ser uma pessoa menos intensa. E aí eu viria uma pessoa apagada, me apresentavam para as pessoas tipo 3 vezes. E as pessoas, prazer, eu já conheci essa pessoa. Eu vou ter de novo a mesma conversa e ela não sabe quem eu sou. E aí um dia também eu olhei e falei, bem, é que eu não conheço ninguém, vamos começar do zero, né? Já que cada vez que me apresento eu sou uma nova pessoa, vamos encontrar um caminho novo aqui nesse networking, vai que. E aí você se pega pensando, será que ia ser mais fácil para eles se eles conhecessem as pessoas certas? Se eles tivessem os amigos que têm os amigos, E, gente, o tempo inteiro a gente se questiona. E aí, por outro lado, eu vejo os amigos deles da escola, e que a primeira vez que meu filho foi na casa de um amigo, ele voltou e eu falei, e aí, como foi? E aí ele falou, na casa dele não tem sofá. Eu falei, como assim não tem sofá? Não tem. Só tem um colchão. É onde eles dormem e onde eles ficam.
E ele estava assustadíssimo com aquilo, né? Porque é um menino que está na mesma classe que ele, e que eles conversam, e eles têm os mesmos interesses, e eles jogam os mesmos jogos, e assistem os mesmos canais do YouTube, e tudo parece muito igual. E quando ele chegou na casa do menino, ele fez, cara... E aí cada vez que ele vem me reclamar de mas eu queria um computador novo que custa só 5 mil reais. Aí eu falo, o que dá pra fazer com 5 mil reais? E aí ele começa a pensar também. Então é assim, será que eu dou demais? Será que eu dou de menos? E em todos os níveis. É no nível grana, é no nível conhecimento, é no nível amor. Será que eu dou amor demais? Será que a maneira que eu dou amor é a maneira certa de se dar amor? Que a gente não sabe o que é o jeito certo de dar amor, o que é o jeito certo de acolher. Aí você começa a ler várias teorias de pedagogos falando assim, você tem que elogiar a criança do jeito certo. Meu Deus, será que eu elogiei do jeito errado? Será que durante 13 anos eu estraguei tudo? Porque o jeito certo é você falar, você é muito bom quando você se esforça. Mas o jeito que a gente sabe falar é, nossa, você é muito inteligente. E a gente vai precisando virar umas chavinhas na cabeça, assim, de, seria ótimo se eu falasse, você é muito bom quando você se esforça. Mas às vezes eu vou falar que ele é inteligente. E que na cabeça dele talvez isso bata como, eu não preciso me esforçar tanto. E aí de vez em quando eu vou falar, putz, você não foi bem nisso, né? Mas já tentou se esforçar mais? E aí eu vou balancear. E a maneira que você dá amor, ou a maneira que você dedica o seu tempo, ou que você não tem tempo. E aí quando você tem, você fala, hoje vai ser da hora demais. Eu tenho um dia inteiro pra esse moleque. Ou eu tenho 3 horas. Ou eu tenho 20 minutos, e vai ser incrível a gente falar por telefone, a gente fazer uma ligação pelo Skype, e a gente vai se ver, vai ser ótimo. Eu acho que a maternidade ela é um processo de autoconhecimento. E a gente começa a olhar pra gente, e a gente olha de onde a gente veio, e como a gente lidou com tudo aquilo, e como bateu na gente as coisas que nossas mães fizeram. E a gente passa a olhar para nossa mãe como uma pessoa, que até então ela é a mãe, né? A mãe. É outra coisa, assim, é uma entidade, vem uma luz nela, assim. E aí quando você cresce, você tem aquela fase de tipo, nossa, minha mãe, credo, só me vergonha. Ai, mãe, me deixa na esquina. E aí quando você vira adulta, você precisa de um modelo, né? E você busca naquela pessoa, qualquer que seja o modelo. Seja um modelo para ser ou um modelo para não ser. E aí quando você vira mãe, começa que tua mãe já te jogou várias pragas, né, nesse momento de quando você for mãe, você vai ver que seus filhos vão fazer isso com você. E você fala, ai, mãe, sério. E aí você vira mãe. E aí os seus filhos fazem o quê? Exatamente o que você fazia. E você fica puta, porque se enxergar é um negócio horroroso, né? A gente se enxerga assim, pra dentro, em silêncio. Mas quando tá ali na tua cara, aquela criança, sendo você quando você era criança, você vai falar, cara, como minha mãe suportou isso? E aí ela vai virando humana. E aí você vai ver que ela tem falhas, e que ela fez o que dava, e o que na época estava à mão. E que você está fazendo isso. A gente está tentando, a gente está buscando um caminho. E às vezes o caminho não é claro, às vezes você vai por um caminho e você fala, não era esse. Esse aqui vai dar onde eu não quero. Então eu vou mudar. E a mudança dói. Ela é difícil, ela dói pra você, ela dói pros seus filhos, ela dói pra todo mundo. Dói pra quem tá assistindo de fora, dói pros seus amigos, que você vai ficar reclamando, ai meu Deus, tá muito difícil, eu não sei como fazer. Ninguém mais aguenta, nem você. Mas aí a gente vai lá e faz, e a gente tenta mostrar as possibilidades e os caminhos. E mostrar pros filhos que nós somos pessoas. E que às vezes vai dar tudo errado. E a gente vai falar, então, deu errado. Acho que o momento que pra mim virou a chavinha da relação, a minha relação com eles, foi o momento em que eu virei pro meu filho mais velho e falei, cara, eu não sei ser mãe. Não sei. Eu tô aprendendo. Enquanto você aprende a ser filho, eu aprendo a ser mãe. Eu vou errar, você vai ficar de saco cheio. Você vai errar e eu vou ficar de saco cheio. E a gente pode fazer isso junto. E vai ser mó legal, os dois vão aprender. Ou a gente pode ficar batendo cabeça assim, sendo inimigo. Dá pra fazer as duas coisas. Você quer fazer junto comigo?
ser uma coisa legal? Aí ele falou, quero. Eu tinha uns, sei lá, 10 anos. Quero. Então, beleza, então vamos. E aí tem horas que é isso, assim, tá tudo errado. Basicamente, a gente briga, a gente dá uns gritos, ele bate a porta. E aí depois a gente para e fala, então, o que aconteceu? Como foi? Por que a gente chegou nesse momento de os dois estarem tão bravos que a gente gritou um com o outro e que a gente falou coisas horríveis? E aí a gente revê qual foi esse caminho. Porque, então isso aqui não é legal, né? Quando rola isso aqui a gente fica mal. Não vamos mais fazer, nenhum dos dois. Então tá. Então legal, fechou, beleza. A gente vai criando o nosso manual, assim, do que funciona pra mim e pra ele. Porque é isso. O que funciona para um filho não funciona para o outro. Estava conversando com a Ellen, né, sobre essa diferença de idade deles. Assim. Minha segunda maternidade foi outra maternidade. Assim. E eu jurava que eu ia saber tudo. Assim, não, gente, sei tudo, vai ser super fácil. Não sabia nada. Nada. Até hoje eu não sei nada. Mas acho que é isso, assim, se conhecer, assumir que a gente é falha. Assumir para os filhos e para os companheiros e companheiras que a gente é falho, a gente está quebrado. A gente passou uma cola, grudou uns pedaços, e aí parece que está bonito, assim, sabe? A gente grudou uns pedacinhos, os caquinhos da gente, da maneira mais bonita para os outros verem. Assim, olha, tá apresentável? Falta um caco aqui, mas tá tudo bem. As pessoas vão entender que é uma pessoa, então beleza. É isso, assim, às vezes a gente quebra, tem que colar tudo de novo. E não ia ser diferente com os filhos, porque a vida é basicamente quebrar e consertar. Então é isso, assim, são muitos monstros, né? Eles ficam correndo atrás da gente o tempo todo e a gente acha que vai ser muito rápido ou muito esperta, né? Conseguir se esconder, mas às vezes não dá. E aí a gente segue do melhor jeito possível. Eu acho que é isso, gente. Eu não sei quanto tempo eu falei, eu vou falar pra sempre. Eu tô vendo aqui se tá dando tudo certo no ao vivo. Eu acho que é isso, gente. Agora é a Bela. Então, ok? Tá. Disseram que o áudio estava ruim, mas disseram que agora está bom. Então, no chat está rolando, tá bom, isso? O último comentário de 10 minutos é que agora está indo bem. Antes não estava. Bom, É nóis. se continuar ruim após a sua fala, eu vou pedir só para a gente fazer um intervalo de 2 minutos, que a gente derruba e põe de novo no ar. Tá bom. Quer fazer isso agora? Não, acho que agora tá boa. Ó, É que tá começou a rolando. dar esse feedback. Melhorou, ó. Deram feedback que o áudio melhorou sim. Ó, tá vindo. Tá vindo. Eu escutei eu mesmo. Black Mirror. E o Jack tá lá de Brasília, Augusto. Augusto tá lá de Brasília, falando que tá tudo bem. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Ellen. Bom, minha experiência de mulher e mãe. Eu tenho um canal no YouTube, né, sobre maternidade, sobre mulher, sobre feminismo, sobre criar um filho e viver com isso, ser um indivíduo também, além de filho. A minha história é que eu tive uma gravidez não planejada, assim, 0% planejada, e foi uma gravidez fruto de um não relacionamento também, então fui já quebrando uns estereótipos assim sociais, né? Apesar que eu não sabia o que era ser mãe, né? Eu até falo hoje, demorou muito tempo de análise para poder assumir isso, que talvez se eu soubesse o que fosse ser mãe, eu talvez não conseguisse abraçar essa maternidade. Talvez a minha falta de sabedoria foi bom naquele momento para eu querer ter meu filho, né? Então, vivi uma gravidez solo, assim, sozinha, com apoio familiar, assim, mas entendendo o que era aquela loucura, o que era ser uma mulher grávida sem um companheiro ou uma companheira numa sociedade, então fui muito questionada. Eu até falo que foi quando eu realmente entendi o que era o machismo, né? Eu não entendia o que era machismo, muito menos entendia o que era o feminismo. Tinha preconceitos, assim, estava flertando com o feminismo, assim, mas cheia de preconceitos, bem naquela base de achar que feminista tinha sovaco cabeludo e era isso, ponto. Mas quando eu sofri o machismo diariamente, né?
e ficou mais explícito, eu entendi que era aquilo, né? Eu ser questionado o tempo inteiro. Cadê? Mas você não é casada? Mas cadê seu namorado? As pessoas te veem grávida na rua, elas querem saber se você tá com alguém, se aquele filho que está dentro da sua barriga é fruto de um relacionamento ou não. E quando elas descobrem que não ainda é chocante, né? A gente está em 2017, era chocante, lá em 2014, 2013. Isso foi, assim, um choque para mim. Eu achava que a gente estava em tempos mais modernos, né? Eu não achei que isso seria um problema, né? Ser uma mãe solo, assim, grávida. E aí, quando o Caetano nasceu, isso só foi piorando. Só foi piorando de fato. Além disso, eu fui enfrentando... Saúde. Enfrentando e encontrando uma maternidade que eu desconhecia. Eu fui essa mãe romântica, eu achei que ia ser tudo fácil, que eu estava com o enxoval pronto e ia ser fácil, né? Que ia nascer, e aí quando dormisse eu ia dormir também, porque me indicaram assim, quando dormir você dorme, né? Que a amamentação ia ser tipo, sair leite, vai mamar, não tem segredo. E que era isso, e que criar um filho ia ser uma coisa mais gostosa do mundo, porque foi isso que eu sempre vi, né? Nas novelas. Foi isso que na minha família eu via, isso que eu me questionei sempre, né? Eu falei, gente, minhas tias todas tiveram filho, eu nunca vi elas falando alguma coisa sobre a maternidade, é um silenciamento, né? Assim, as mulheres, pelo que eu vi as minhas tias, a minha família, as mulheres que vieram antes de mim, a maternidade foi silenciosa. O que se falava da maternidade? Quando eu estava grávida, eu perguntava, e aí, tia? Mas você tem que ter um chiqueirinho para pôr o bebê ali, para fazer suas coisas. Eram essas dicas que eu recebi, né? Como é que era? Foi ótimo, tive 6, estou aqui. Então aí, tá todo mundo vivo, todo mundo bem. Eu falava, comigo não vai ser diferente, né? E comigo foi bem diferente. Então eu tive várias etapas da maternidade. Primeiro, quando comigo foi diferente, eu falei, sou um ET. Só comigo é diferente, só comigo que está sendo muito cansativo, só comigo que a amamentação está sendo caótica, só comigo que eu estou sentindo essa solidão absurda. Gente, eu estou muito sozinha, eu nunca tive tão sozinha na minha vida, eu sempre fui uma pessoa super comunicativa, fiz cênicas, fiz jornalismo, assim, se tinha um palanque ali na escola, eu estava em pé lá, e falando, com certeza. Então, assim, é uma pessoa que nunca andou só. Eu falo, na hora que eu tive a maior companhia da minha vida, foi a minha maior solidão. O que é isso? O que está acontecendo? E aí, ao contrário da Carol, foi num grupo de Facebook, que era um grupo super secreto, parecia uma maçonaria feminista materna, tipo, para entrar tem essas regras, tem isso, tem aquilo, não pode julgar ninguém, você fez cesárea, fez parto normal, não amamentou, o problema é seu, aqui não é o lugar. Eu falei, nossa, legal esse negócio aí. Quero entrar nesse grupo e falar. Eu entrei lá no grupo e as mulheres falavam de tudo, assim. Meu casamento é assim, eu não transo há 1 ano. E eu falava assim, essa mulher que não transa há 1 ano, as fotos dela no Instagram estão ótimas. Então, quer dizer que talvez ali esteja difícil também. Meu filho está acontecendo isso. Gente, eu não durmo, eu não sei mais o que fazer. Gente, não... Aí eu fui vendo que eu não era um ET. Eu falei, caramba... Eu não sou um ET, mas por que essas mulheres estão falando disso, dessa maternidade real, num grupo 7.000 vezes secreto, que você tem que confirmar 7 vezes, a cada 3 meses você tem que reafirmar que quer estar no grupo, e assim, e se vazar alguma informação dali, você vai ser presa? Por que tem que ser tão segredo essa maternidade real, né? E, junto a isso, eu não fui conseguindo emprego, junto a isso, eu fui continuando sozinha, junto a isso, eu achei que eu nunca mais ia beijar na boca na vida, porque eu tinha um filho, eu já tinha aceito. Eu falei, é isso, nunca mais vou ter uma relação sexual, nunca mais vou ter uma relação amorosa, porque eu tenho um filho, ninguém quer se relacionar com uma mulher que tem filho. Aí eu vi, assim, casos, né? Tipo, mas minha tia casou depois de ter... Mas como é que ela fez? E, sabe, isso foi me gerando várias curiosidades, junto com uma crise financeira, junto com uma indignação de ser muito julgada. Eu fui uma mãe que, por exemplo, estava solteira, então tive o Caetano, quando ele estava, não sei, com 5 meses, eu consegui uma babá e falei, nossa, hoje eu vou sair. E vai ser demais, meu Deus, eu vou sair, que legal. E aí, quando eu saí, eu fui julgada de um jeito que parecia que eu tinha matado Jesus. Sabe? E eu fiquei assim,
gente, mas inclusive na hora que eu saí, meu filho já estava dormindo, e quando eu voltei, ele ainda estava dormindo. Ele nem percebeu, ele tem 5 meses. Nem percebeu que eu saí. Ele não vai ter um grande trauma porque eu saí quando ele tinha 5 meses. Ele não vai lembrar, inclusive. Mas eu percebi o quão eu fui julgada. E continuei saindo, né? Chegava o meu fim de semana, queria sair no sábado. Saía. Levava ele junto? Às vezes sim. Ah, não, eu ia para uma balada? Saía. E aí vinha. Com quem está o Caetano? Mas você tem coragem de deixar ele? Nossa, mas como é que tá? E aí eu lembro... E eram coisas absurdas de pessoas próximas, eram coisas absurdas da minha família. Eu tive um movimento de ir morar com minha família de novo, porque estava sem dinheiro, e falei, nossa, que alívio. Tenho minha família, estou sem dinheiro, e aí percebi que meu filho ia ser educado pela minha família, não por mim, e queria passar por toda aquela educação muito boa em algum aspecto, mas muito ruim em outro. Eu falei, eu não quero essa educação para o meu filho, então eu vou ter que tomar coragem de sair dessa zona de conforto, que não era nada confortável, na verdade. Eu falo que o preço, às vezes, de ter uma rede de apoio ali é muito alto, né? E eu acho que o preço que o Caetano ia pagar ia ser muito alto. Então, eu tive que tomar coragem de tentar sozinha de novo. E foi nessa que surgiu o canal. Foi depois de muitas tristezas, muitas indignações. Eu falei, bom, todo mundo fala que eu sou muito comunicativa, que eu sou engraçada. E aí falavam, faz alguma coisa. Eu falava, gente, mas eu não vou fazer um stand-up comedy. Eu vou falar de quê? Que eu tô muito puta, cara. Eu vou falar de quê? Eu vou falar de tanto que eu tô puta com essa maternidade que não existe. Eu falei, pode ser. Aí foi tipo, não, disso eu tenho propriedade para falar. E muita. E tem muita coisa aqui, ó, entalada. E foi nessa que surgiu o canal, que eu fiz o primeiro episódio, que era falando assim, um termo em inglês, né, o Stop Mother Shaming, tipo, que foi uma situação que aconteceu nos Estados Unidos de uma atriz que teve filho. 10 dias depois ela saiu para jantar com o marido dela. Era uma atriz de novela lá, famosa, ela não é de cinema, assim. E aí todas as revistas de fofoca ficaram, meu Deus, como ela consegue sair, abandonar o filho, saiu, só tem 10 dias de nascido, que é isso? E aí o marido dela deu uma nota assim, na imprensa falando, gente, eu também tive um filho e eu estava jantando lá com ela, por que vocês só falaram dela? Por que vocês só falaram que ela abandonou o filho dela de 10 dias? Eu também abandonei meu filho de 10 dias para sair para jantar por 2 horas, seus psicopatas. Por que ninguém falou nada de mim? Sabe? E aí ele usou esse termo, tipo, stop mother shaming. Tipo, parem, cara, parem de julgar as mães, parem de sobrecarregar, parem de achar que um filho é só a responsabilidade da mãe. E aí, desde então, fiz o canal, foi algo que, né, deu certo, está dando certo. Tem muitas coisas boas relacionadas a isso, muitas coisas ruins. A minha solidão não terminou. Eu estava até falando com a Carol, tipo, essa questão de rede de apoio, de ter amigos ou familiares que estão ali para, de fato, ajudar você a criar seu filho. Eu tenho uma rede de apoio de 2 pessoas, assim, real, oficial, que está ali presente. Agora, depois de eu chegar, é sempre assim, você tem que abrir a perna, escancarar, ficar pelada na Paulista e falar, galera, não estou tendo rede de apoio. Isso que vocês estão achando que é rede de apoio, de domingo, 4 horas da tarde, você está super livre, oferecer para ficar com meu filho, isso não é rede de apoio. Quando eu peço para você ir buscar na escola e você perder uma aula sua, alguma coisa, isso é rede de apoio. Quando eu peço para você segurar ali a barra num dia de manhã, isso é rede de apoio. Então, assim, tudo que eu vou fazendo também, todas essas conquistas que às vezes servem, a maioria das vezes servem de conteúdo para o canal, eu também estou ali, abrindo minhas pernas, me expondo, perdendo muitas amizades, afastando muita gente, porque você... É isso, você vira uma bandeira política, né? Do tipo, cara, maternidade é difícil, é isso. E parem de fingir que vocês estão acreditando, parem de fingir que vocês falam, ai, que ótimo, vamos apoiar a Ellen, que a Real Mother é de boa, ser mãe ainda não é de boa, ainda é super difícil. E eu sou uma pessoa, né, que linda, branca, super privilegiada. E ainda é difícil para mim. Então, assim, o buraco ainda é muito mais embaixo. A gente ainda não mudou o mercado de trabalho, a gente não mudou a escola. Eu estava falando, a Carol tem os filhos na escola pública, eu tenho filho na escola particular. E aí, sabe, são questões assim, para todos os lados. Ainda também,
eu tenho essa cobrança de ter um canal na maternidade, ser uma mãe perfeita? Não, não posso ser uma mãe perfeita, não vou conseguir. Mas sempre está faltando algo. Sempre é um sofrimento. Hoje em dia o CAE tem a guarda compartilhada. Eu digo compartilhada porque não é compartilhada. Sou uma mulher super sobrecarregada. A gente tem até uma expressão para isso, né? Que as mulheres hoje gerenciam a casa, né? Então, assim, beleza, se tem um companheiro lá, ou uma companheira fazendo... Companheiro, né? Porque quando é companheira, está dividindo igual. Mas se está lá fazendo... está lavando a roupa, está lavando a louça, está levando para a escola, está não sei o quê. Mas, assim, quem é que está mandando fazer isso? Quem é que está vendo se a vacina está em dia? Quem é que está vendo que as roupas estão ficando pequenas e tem que comprar mais roupa? Quem é que está vendo o dia de vencimento do boleto? Quem é que está vendo que a geladeira está vazia e tem que, pelo menos, fazer a lista de compras e comprar coisas? Então, assim, as mulheres que eu vejo hoje, as mulheres de hoje em dia, principalmente as que têm filhos, elas estão muito sobrecarregadas mentalmente. Que horas que sobra de eu sentar e ter um surto criativo? Vou criar uma coisa que muito legal, eu que sou artista. Que horas que vai sobrar de eu sentar e escrever, por exemplo, até fazer o meu trabalho, escrever um livro, que é um negócio que você tem que sentar, se concentrar e apagar aqui tudo que está do seu lado. Então, eu estou vendo muitas mulheres estão tendo o famoso burnout, né? O que é o burnout? É você estar no limite de sobrecarregado. E não é sobrecarregada porque você está trabalhando 12 horas na agência. Não, é porque você está trabalhando 12 horas na agência e chega em casa, você continua trabalhando até 1h da manhã. E quando você acordar às 6 horas da manhã, você continua trabalhando, porque você está fazendo a sua casa funcionar. A sua vida econômica funcionar. Os seus filhos serem ainda... Em cima disso, tipo, eu tenho que educar meu filho, eu tenho que dialogar, eu tenho que fazer isso, ele tem que fazer um esporte, ele tem que comer bem, eu também tenho que ser saudável, eu tenho que meditar, eu tenho que ter um tempo para meditar, porque senão eu vou ter um burnout. Nossa, eu não meditei hoje, meu Deus do céu, eu também não escrevi. Então, assim, sempre está faltando alguma coisa, a gente sempre está sobrecarregada mentalmente. E eu vejo que isso não é só comigo. Então, assim, que horas que a gente vai conseguir ser a gente mesma, né? Que horas que a gente vai sentar e falar, nossa, agora eu vou fazer uma coisa para mim, agora eu vou ler, agora eu vou realmente meditar, né? Agora, sem isso ser uma cobrança, né? E é isso, gente. Bom, gente, obrigada aos meninos do Mutabes, esse encontro, né? Esse momento em que a gente pode se perguntar, se inquietar, se interrogar. Eu também sou mãe, mas como sou mãe de adultos, não convém vou ser culpabilizada se falar qualquer coisa a esse respeito. Então, não vou falar desse lugar. Mas eu dedico a minha fala à mãe do Rafael Braga. Tenho pensado nela por esses dias e queria começar falando de 2 exemplos que eu li hoje no Uber. Nas postagens de Facebook. Uma era um vídeo de um historiador que trazia uma imagem de uma ama de leite com uma criança branca. E ele dizia que aquela imagem nos dizia respeito. A criança se encostava no ombro dessa ama de leite, ela estava muito séria, talvez ela foi permitida de aparecer numa fotografia pelo lugar de ama de leite, e se conjecturava que ela estava tão séria porque talvez ela tivesse deixado o próprio filho, abandonado ou entregue esse filho para poder cuidar de uma criança branca. E uma outra coisa que eu li que me fez questão o dia inteiro, eu queria compartilhar com vocês, é uma matéria feita com uma indiana, uma jovem que está fazendo o doutorado dela, e ela resolveu entrevistar 100 homens que estupraram. E foi muito interessante, porque esses 2 exemplos, tanto o exemplo primeiro da ama, quanto esse segundo, toca num dos aspectos desse encontro, que é falar dos monstros. E ela diz que vai se interrogar por que alguém comete isso, por que alguém estupra pessoas. E ela escuta esses 100 homens, e ela diz, eles não são monstros, eles são pessoas banais. Curiosamente, desses 100, 5 confessam ter se arrependido. E ela diz que vai experimentando por esses sujeitos uma compaixão,
né, estranha. Como é que você tem um compadecimento? E tem um ponto, né, que ela fala da compaixão dela, que é eles não saberem o que é alguém consentir com o encontro sexual, né? Ou seja, que ponto aí de desconhecimento desse sujeito. E ela diz que tem uma fala que perturba ela por demais, que é de um moço que estupra uma criança de 5 anos. Ela diz que foi o que mais comoveu, porque ele diz que faz isso porque tinha algo, que tinha uma certa disponibilidade daquela criança que o levou a fazer isso. E ele acha que também tinha na mãe dela, na mãe da menina. E ela diz que aquilo toca ela profundamente, porque esse homem se diz arrependido, e naquela cultura ele fica pensando que aquela menina não é mais virgem e que ele poderia reparar casando com ela. E ela fala que esses homens todos, esses 100 homens que ela entrevista, todos não têm uma boa escolarização. Então ela vai defendendo aí educação nesse sentido. E eu fico pensando até que ponto isso vai tocando a maternidade e a feminilidade, não é? Tanto o racismo quanto a misoginia, quanto o feminicídio e quantas crianças nascem desses maus encontros, né, desses crimes. E para tocar numa questão, né, de que essa é a minha bandeira na minha fala, eu vou defender uma coisa muito política, de que a culpa não é das mães. Então eu parto desse ponto, né? Então, diferente desse jargão popular de que as mães seriam culpadas, as mães não são culpadas. Né? É preciso pôr um ponto final nessa culpabilização que paralisa e pensar que as mulheres, as mães e os monstros que nos ameaçam, nos assombram e nos amedrontam, né? Eles, de alguma maneira, fazem com que o ser mãe não é uma entidade universal. O ser mãe tem a ver com um encontro muito particular de uma mulher com uma experiência, e dessa experiência vai se dar um grão de verdade. Então, nas falas das meninas, elas trazem algo da verdade desse encontro que é muito particular para cada um de nós. Né? Então, se eu, ao ser mãe, experimento um destempero, um desespero, um desamparo, uma angústia, uma solidão, isso é muito singular desse encontro, que independente de cada vez que uma mulher que encontra uma criança se coloque como uma mãe, isso não se verifica em todos os casos. Algumas mulheres encontram um filho e não encontram ali um grão de verdade de que eu sou uma mãe. Isso não é dado, não é obrigatório. Então, se a gente tem uma pluralização de mães, não é? Mães que perderam os filhos, mães que estão cuidando dos filhos das outras, mães que estão solitárias, mães solo. Eu penso que todas as mães são solo. Há uma solidão no exercício da maternidade que pode ser compartilhado. A gente pode dizer que tem um universal nessa experiência muito solitária do ser mãe, não é? Então, e a gente tem que pensar que existiram mutações contemporâneas nas maternidades, pois é o filho hoje que faz uma família ser família. Então, essa ideia de que é o filho que une uma família, mesmo que seja só a mãe e um filho, né? Isso faz uma família consistir. E as parentalidades hoje vão cada vez mais apagar as diferenças entre ser pai, ser mãe, ser homem e ser mulher. Não há coincidência entre o ser pai e o ser homem, e o ser mãe e o ser mulher. Não é? Então, a gente vai ter algumas mutações, e ser pai vai se assimilando ao ser mãe, em alguns casos, e a gente não pode esquecer também que cada vez mais pessoas têm decidido não ser mães. Né? Então, um outro aspecto que não pode ser esquecido ao discutir maternidade é que a criança também tem sido colocada por demais como um objeto no mercado de bens de consumo.
Então, ela seria uma espécie de mais-valia. Ela viria como uma definição de felicidade ou de garantia de felicidade, o que nas falas que me antecederam e na minha própria experiência e nas vidas que eu testemunho na clínica não se confirmam. Ser mãe não é entrar num paraíso, mas é viver um inferno, né? Tem um certo inferno dantesco nessa experiência, que não diz de uma incapacidade do sujeito. Não se trata de uma incapacidade, se trata de um impossível de se cumprir. É um ideal impossível de se cumprir, experimentar uma felicidade plena e absurda e encontrar nesse objeto todas as garantias de prazer e bem-estar. O tempo inteiro, o que se experimenta é angústia, é dúvida, é incerteza, é eu estou errando, tem alguém me julgando, tem alguém contrário a mim, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Né? Então, as experiências de catástrofes subjetivas que são testemunhadas pelos sujeitos nesse momento são inúmeras. Então, a maternidade, como qualquer experiência, é um campo aberto às contingências, ao acaso, às culpas, às angústias, aos desejos. Tem essa dimensão mesma do não saber. Eu não sei. Né? Só que esse não saber tem um valor no campo social. Né? Porque a gente teria que saber como se, naturalmente, uma mulher estivesse pronta para ser mãe. Nesse encontro com uma criança. Né? Então, a maternidade pode ser um motivo de orgulho ou um motivo de vergonha. Um pai pode lutar para assumir um filho ou negar essa paternidade. Isso tem consequências para essa criança, para essa mãe. Pode estabilizar, apaziguar, pode dar sentido à vida, pode desestabilizar, pode desorganizar, pode desestruturar alguém. Então, e a gente tem hoje as homomaternidades, né? As experiências, que quaisquer que sejam elas, maternidades de dois sujeitos, né, pretensamente femininos ou masculinos, vão surgir uma questão, gente, família não é questão de laço consanguíneo. Família é uma questão de laço social. E toda mãe, nesse sentido, é uma mãe adotiva. Só a mãe, se ela adotar esse filho. E adotar com tudo que o pacote implica. Né? O pacote, se veste saia, se não veste saia, não é? Se opõe, se não se opõe, se é dócil, se não é dócil, não dá para devolver. Vem, e é preciso se estabelecer um laço que é de parentesco, e que vai variar, claro, de acordo com o tempo e espaço. Pai e mãe são lugares que devem ser encarnados. É preciso encarnar. E eu acho que quem vive a experiência da maternidade sabe o quanto é na carne e é no corpo que a gente paga. A gente paga com o ser quando se é mãe. Né? O seu ser, de alguma maneira, sofre uma perda, tem ganhos absurdos, mas você se constrói, se desconstrói, se vê outra o tempo todo. Então, o filho, ao ser adotado por aqueles que se nomeiam genitores, porque nem todos que dão à luz vão se nomear assim, não é? Também vão se confrontar não só com os cuidados, mas com as fantasias desses que encarnam essas funções. Também existem fantasias do que é ser um pai, do que é ser uma mãe. Também tem as experiências que a gente herdou, não é? A maternidade não vai encobrir a sexualidade. Tem algo do sexual que ali está, porque também tem um mito de que esse idílio da mãe com o bebê vai fazer uma mulher se voltar completamente e apagar o seu corpo de fêmea, o que não acontece. E é bom que não aconteça. Ali tem uma mulher. E essa mulher, não é, é desejante. Então, para cada família, o que está em questão é fazer a criança sair de um lugar de objeto para um lugar de sujeito. Como fazer seu filho se tornar uma pessoa e sair do lugar do objeto que você fantasiou para ele. Então, ele vai me confirmar que eu sou uma boa mãe? Não. O filho vai o tempo inteiro dizer que você não é boa mãe.
Ele está ali para lhe questionar, não é? Então, não há fórmulas, não há bula, não há manual de procedimentos. É preciso se inventar ser uma mãe todos os dias. E abrir mão dessa ideia de culpa. Porque trata-se de responsabilidade. A gente precisa ser responsável com nossas escolhas, não é? Quando eu digo, olha, você vai devolver o carrinho que você pegou, né? Eu vou correr o risco de frustrar meu filho. E ele precisa saber que eu não preciso agradá-lo o tempo inteiro, não é? Que essa também é uma ideia de que uma mãe tem que ser aquela que vai corresponder a tudo que se espera dela. Não, porque ali tem um sujeito incompleto, tem um sujeito às voltas com as suas falhas. Então, outra questão. A mãe é uma mulher, mas o que é ser uma mulher? Para a psicanálise, o ser homem e o ser mulher não tem essência. Porque para ser homem e para ser mulher é preciso passar por um processo complexo de identificação. É preciso um se dizer, é preciso um se autorizar. Para eu me dizer, sou uma menina, eu preciso me autorizar. Essa autorização é muito complexa, porque ela diz respeito a coisas muito complicadas nesse processo de se identificar com um sexo ou outro, escolher um objeto que pode ser de um sexo ou de outro. Então, não existem identidades fixas nesse campo do feminino e do masculino. Isso também exige permanentemente um construir-se. Não se nasce homem ou mulher, né? Se torna mulher ou homem, mas a partir de processos muito complexos. Então, um outro ponto que eu acho que é muito necessário, e eu vi nos vídeos da Ellen, ela bate fortemente na ideia do amor romântico, não é? Da desromantização da maternidade, e penso que esse é um inimigo que atravessa tanto a maternidade quanto a feminilidade. É o ideal do amor romântico. Esse é um inimigo sério, terrível, e algumas pesquisadoras, elas tentaram entender por que a violência sexual estava tão atrelada ao ideal do amor. Ele me bate, mas ele me ama. Ele me bate porque ele me ama. Ou ele me bate, mas mesmo assim ele me ama. Por que essa fantasia do amor romântico vai dar vazão a atos violentos contra as mulheres, não é? Então, há uma autora que acha que o amor é um ópio das mulheres, como a religião é das massas. Então, esse ideal romântico vai fazer algumas mulheres a suportarem golpes, humilhações daqueles que diziam amá-las. A força do amor, não é? Aí a gente pode pensar no duplo sentido da força do amor, serve de desculpa para que as mulheres sejam golpeadas com força. E as mães o são também. No que elas têm que corresponder a esse ideal. Então, amor seria proteção, troca. Então, aquilo que o outro me faz é próprio do amor. Esse conflito é transitório, ele vai passar. É aquilo que faz com que eu possa suportar o maltrato, porque o amor romântico me leva a uma ideia de sacrifício, de possessividade, de sujeição. Né? Então, a opressão da mulher encontra no amor o cimento para a servidão. Então, as mulheres sacrificadas no amor e as mães sacrificadas aos filhos, não é? Devotadas aos filhos, elas vão sustentar homens que têm que mostrar a sua virilidade e nunca mostrar as emoções. Uma das conclusões dessa indiana com relação a esses homens que praticaram violência contra mulheres é o quanto o machismo faz mal a todos os seres desta humanidade. O machismo faz mal a homens e mulheres. Ele é um monstro, ele é um inimigo e deve ser combatido. Então,
A gente não ama porque é débil. A gente não ama porque é frágil. A gente não ama porque é devastada. E ser devastada, e ser fragilizada, e ser violentada não é signo de amor. O amor é outra coisa que a gente precisa se perguntar. Como construir um novo modelo de amor não pautado no ideal do amor romântico? Um grande desafio, porque durante séculos a humanidade se fiou nesse mito ou nessa fantasia do amor romântico. Então, como é que a gente vive de amor sem morrer de amor? Como ser mãe sem ser a mãe do sacrifício? Né? Do sacrifício perante o companheiro ou a companheira. A gente continua, no mundo atual, vivendo na era virtual, essa ideia de amor nos espaços offline, não é? Então, ser objeto de ciúme, ser objeto de possessividade, ser objeto de indiferença, falar com um companheiro que a gente está exausta, que a gente não aguenta, que a gente precisa de uma mão e ele ser indiferente. Não é amor. Nada tem a ver com amor. Então, ter companheiros e filhos não nos completa, não nos apazigua. Estamos sempre sendo mamães solo, mulheres solo, não é? Então, esse ideal de completude só vai mascarar desigualdade de papéis sociais, vai mascarar racismo, vai mascarar misoginia. É esse mito que vai estar por trás de muitas práticas de violência. Então, esse é um perigo do amor romântico. As mulheres devem agradar. As mães devem agradar. As outras mães, inclusive dos grupos de WhatsApp. A professora, o médico. As mães devem agradar, porque as mulheres devem agradar. E devem agradar, seja na estética, no amor, na profissão. Mesmo que não seja do seu agrado, a gente tem que agradar. Tem um imperativo de agradar, que é muito desagradável, que é insuportável. Não é? Então, existem estratégias de controle, de amizade, de hobby, de celular, que são feitas em nome do amor. Como diz lá o Eduardo Galeano, as guerras mentem, porque isso é guerra. E é uma guerra feita em nome de Deus, ou em nome do amor, ou em nome do bem, não é? Como esse projeto aí da Maria Lúcia, né? A juíza, de paz em casa. O que é paz em casa? Né? Se a gente for pensar na periferia, o que é paz na família? À custa de muito sangue. À custa de muita violência. Então, esse ideal do amor materno, que vai ser visto também sobre como se fosse um idílio, também tem a ver, assim como nós temos toda uma literatura romântica, novelas que vão sustentar esse ideal romântico, tem toda uma literatura dedicada às mães, como sermos boas mães, impossíveis de alcançar. Então, a gente vê uma outra coisa, que é, quanto mais tenta se calar a dor do ser mãe, porque ser mãe tem que ser ótimo, tem que ser um idílio, tem que ser maravilhoso, o parto é sem dor, a gente vai tentar ser a mãe mais maravilhosa. Quanto mais se cala a dor, mais as mulheres estão hoje abrindo o espaço de fala para dizer como é difícil ser mãe. Então surgem as publicações, os canais, para que as mulheres falem da dificuldade de ser mãe. Então, estão aí as mulheres falando que é impossível responder a esse ideal do ser mãe, e do ser mãe sem falha, do ser mãe sem culpa e do ser mãe sem angústia, da mãe que não pode errar. Então, maternidade não caminha de mão dada com felicidade, assim como casamento, gente, e amor nem sempre combina. Aliás, na maioria das vezes, estão em caminhos absolutamente díspares. As parcerias não são pares, elas são ímpares ou díspares. Seja com seu filho, ele não vai te completar, ele descompleta, ele desloca, ele desaloja, ele desassossega.
como no amor, com um parceiro ou uma parceira. Então, imagina, o que é que eu devo ser ao ser mãe? Excelente performance, ser perfeita, levar a termo uma gravidez sem problema, dar à luz sem preocupação, se ocupar do filho com alegria, amamentar, retomar rapidamente o trabalho, cuidar bem da casa, se ocupar com os outros filhos, perder rapidamente os quilos relíquias da gravidez, ficar bela, sedutora, ter vida social, ser bem-sucedida profissionalmente. Então, gente, quem consegue tudo isso? Angélica, Ana Hickman, quem são essas super mulheres? E aí, quem tenta conseguir o impossível acaba caindo na impotência. Então, o que se testemunha hoje é que há um avesso desse ideal da maternidade gloriosa, da feminilidade gloriosa, da mulher bem resolvida, né, superpoderosa. Nós não somos garotas superpoderosas. A gente fraqueja, a gente fracassa, a gente falha. Mas falha com muita dor, com muita culpa, como se fosse uma falta gravíssima, que não pudesse ser recuperada. Então, é preciso ir além, gente, desse modelo perverso de amar. É preciso ir além desse modelo perverso de exigência do ser mãe. Incumprível para todas nós, para todos nós. Então, ideais, às vezes, e muitas vezes, provocam estragos nessa vivência. Por que eu não estou sendo mãe como deveria ser? Por que eu não estou sendo mãe até porque, quando a minha avó fala da mãe que ela foi, ela fala também com a fantasia daquilo que ela quer dizer para a gente. Há um recorte. Ela também viveu impasses com relação a isso. Então, essa ideia também de uma maternidade compulsória, né, faz com que a gente seja cobrado de exercer esse impossível, porque determina um ser mãe, quando existem mães no plural. Pluralizações dos descompassos, dos desacertos, dos desalentos, das decepções que a gente tem em todas as experiências da vida. Então, gente, eu volto a falar do monstro, para finalizar. O que é monstruoso? Qual é o lugar do abjeto da nossa época? Em relação às maternidades e aos lugares para as mulheres. O perigo e o mal está no banal. Os violentos não são monstros, são pais, são padrastos, são vizinhos, são amigos, são aqueles em quem a gente confia. 90% dos abusos, não é? Sei lá, tô jogando aqui, acontece no espaço familiar. Familiar porque está perto, é um porteiro, é o motorista do Uber, é o pai. É ali, é na família. É no estranho familiar que nos habita. Então, o monstruoso é o modo com o qual a violência se pratica, banalizada, naturalizada, no familiar. O violento, o monstro, está no ódio que se chama amor. Não é amante, você é odiante. Não é amado, você é odiado. E você chama isso de amor. Como diz lá o Jacques Prévert. Você diz que ama as flores e lhes corta os talos. Você diz que ama os peixes e você os come. Você diz que me ama e eu tenho medo. Então, o amor causa medo. Então, o monstro está numa misoginia que está em todos nós. E a misoginia é o nosso racismo, gente. É o racismo que não para de crescer, não para de nos habitar. E a gente continua culpabilizando as mulheres, as crianças. A gente culpabiliza aquele que sofre a violência. Ele é culpado por me fazer desejar, por me fazer querer matar. Então, a Rita Segato, que é uma antropóloga muito interessante, eu recomendo o trabalho dela, ela entrevistou estupradores. E ela fala que eles dizem que não cometeram estupro
porque desejaram as mulheres. Nenhum foi acometido por um desejo irracional. Era ódio mesmo. Era ódio e certeza de conivência entre os pares. É de ódio que se trata. Essa violência da misoginia que nos habita, que é epidêmica, que ela contagia por identificação, ela está sendo acentuada, inclusive pela mídia. A infância, a loucura, o feminino, a negritude são lugares onde a violência vai se endereçar. Então, a misoginia, o racismo, são problemas e a gente não tem uma solução. A gente tem que buscar soluções, porque, inclusive, nessa tese de doutorado dessa menina indiana que está em curso, ela fala, o problema é muito complexo. As causas são inúmeras. E a gente precisa enfrentar esse problema. Então, se, para ser mulher, eu sou apagada em minha voz, em minha existência, em minha escrita, em minha fala, eu preciso me fazer existir a cada dia, como mulher e como mãe. E corro riscos. Então, hoje eu escutava alguém comparando, dizendo que não há violência contra mulheres, porque quando abusadores são presos, eles também são abusados. Então, homens também são violentados. Só que a pessoa esqueceu que essa pessoa que está sendo violentada na cadeia cometeu um crime. Essa criança que foi abusada não cometeu crime nenhum. Então, o crime é ser mulher. Essa condição de incapacidade, de inferioridade, de menor valor, fazem com que, no campo social, o que é diferença seja vivido como agressão. É preciso que a gente encontre dignidade nos laços estabelecidos. É preciso que a gente escute as novas maternidades, as múltiplas feminilidades. Escute o que o discurso da histeria contemporânea nos diz, né, que está na militância, que está nos movimentos negros, que está nos movimentos feministas, que apontam o dedo e que dizem que tem alguma coisa que não funciona, e assim como Freud foi lá escutar as histéricas da sua época, que a gente escute esse grão de verdade, para que a gente possa reinventar, a cada caso, o ser mãe e o ser mulher. Para que o modo perverso de amar não prevaleça. Essa é uma aposta, né, e eu acho que são esses espaços onde a fala não vira bala, em que a gente pode tentar pensar essas coisas juntos. E é isso. É sobre isso. Temos haters. O que o hater significa para mim, que trabalho na internet? Que atingimos ali não só a nossa bolha, saímos da bolha. Fora da bolha tem os haters. E aí o hater falou que por que a gente foi ter filho, né? Que a gente é muito preguiçosa e que não fazem mais mulheres como antigamente. E é isso, o que a gente tem é preguiça, né? Aliás, pela gordura, percebe-se que não se exercita. A gente estava falando aqui agora dessa questão de como as coisas mudam e como os amores nascem e precisam ser construídos, e nas nossas relações com os filhos. A gente tem mais pergunta para responder? Não, a gente mudou de live, né?
naquela live passada, a gente tem alguma coisa? É que a gente ficou aqui batendo papo, gente. Porque, né, a gente fala bastante. Ah, vai. O Ellen tá aqui procurando as perguntas. Quer vir aqui para fazer a sua fala? Contar essa história. Pra gente voltar nesse debate, ou se você não se sentir à vontade, tudo bem. É. Mas enfim, eu acho que essa fala, esse lance que eu falei, eu acho que é interessante. Então, o caso que eu estava falando é de uma amiga que tem mais 3 irmãs que são mães. Ela foi mãe também, não faz muito tempo. E ela, muito lúcida, falou que teve a maternidade, enfim, a gestação. E quando a criança nasceu, de fato, ela não teve esse amor incondicional que as pessoas tanto falavam, né? Que o processo dela se deu mais na vivência, na troca diária com a filha, com aquela criança que ela ia cuidando, ia, enfim, tendo ali uma troca de afetos e de aprendizado uma com a outra, mas eu achei interessante porque essa fala dela não tinha culpa. Por mais que ela foi criada numa sociedade onde se fala muito do amor materno, incondicional, ela disse, não, comigo não se deu dessa forma. Comigo e com a minha filha foi nesse processo aqui. E ela sentiu isso de uma forma muito legítima. E é tanto que ela tem mais 3 irmãs que não corroboram com ela, sentiram esse estalo que as pessoas falam, enfim, mas em nenhum momento ela se sentiu menos mãe ou mais mãe. Ela simplesmente sentiu e é disso que ela fala. Eu achei muito interessante. No primeiro momento, assim, eu disse, nossa, que bacana, né? Porque eu acho que a gente, é o que Glaucio falou, né? As nossas relações, eu creio que consigo com o mundo, com a mãe, com o pai, com o filho, são muito particulares, né? São particulares dentro da gente e são particulares, às vezes, dos dois que trocam ali. É o manual de ambos que foi feito ali, né? Os contratos, os acordos, o processo que se dá. E dentro da gente, então, aí é que é muito particular mesmo. Então, acho muito legal assim que as pessoas estejam falando sobre isso, sentindo e falando. Apesar das mulheres terem muita opressão, né, da forma como se sente, especialmente a maternidade, mas vê-la falando, essa minha amiga, de uma maneira muito lúcida, legítima e se sentindo bem falando dessa forma de sentir diferente, enfim, me dá uma esperança aí de alguns espaços de se sentir livre e poder falar sobre. Você está fazendo maravilhosa, aí vocês clicam lá, vão lá, vou ficar aqui um pouquinho pra vocês verem o que tá rolando, um bate-papo, vão lá para ao vivo que eu vou pôr no Facebook, tá bom? Então tá bom. Quer fazer a sua fala de novo? A gente estava falando, né, antes dessa coisa de como se dá o amor, como se dá essa construção.
Eu fui mãe aos 18 anos a primeira vez. E aí começa que eu só fui entender que eu tinha sido mãe adolescente recentemente. Até então, assim, não, imagina, 18 anos, eu era adulta. Ok, legalmente eu era adulta, mas eu era uma criança, né? E aí, aí eu passei, teve isso, né? Então, eu era uma mãe adolescente que não sabia que era uma mãe adolescente. E as pessoas, elas não só queriam saber quem era o pai daquela criança, como elas queriam saber se eu estava com ele e por que eu não abortava. Isso é uma coisa muito assustadora, né? As pessoas virem pra você, uma menina, e eu já tenho cara de criança hoje. Com 18, eu tinha uma cara de criança absurda. Tinha gente que me parava, que jurava que eu tinha, 15 anos, com uma barriga imensa. E as pessoas achavam ok perguntar assim, mas nossa, você é tão nova, por que você não abortou? Porque eu decidi ter. Eu fiz uma escolha de seguir com isso. Foi uma escolha consciente? Foi uma escolha entendendo o que era maternidade? Não. Eu tinha 18 anos. Eu não tinha muita noção de escolha nenhuma, assim. Nenhuma escolha, era uma escolha pautada, mas era uma escolha que nos meus processos internos fazia sentido. E a gente está o tempo inteiro nesses processos internos. E para as pessoas de fora, talvez eles não façam sentido, mas para a gente faz. Mas quando meu filho nasceu, não foi essa paixão, assim. Quando ele chorava a madrugada inteira, porque, gente, ele acordava a cada 1 hora para mamar. Eu não olhava para ele e falava, ai, que lindo, como eu te amo. Não. Eu falava, cara, ele acordou de novo, eu vou estourar todos os pontos da minha cesárea levantando. Era um desespero, assim, por meses. Foi um desespero. Não foi gostoso, não foi prazeroso, meu peito sangrava, rachava, ele chorava, e aí o pediatra falava que o meu leite não estava sustentando. Eu me senti horrível, aí eu fui dar fórmula, aí eu me senti horrível 2 vezes. Um caos, 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 caos. E aí, em dado momento, eu entendi que eu amava aquela criança. Mas não foi clean, eu amo. A gente construiu um negócio todo, e sei lá, na primeira noite que ele não chorou, foi... Gente, eu dormi a noite inteira. E aí, quando você dorme uma noite inteira, você olha para aquela criança com outro olhar. Porque quando você está privada do sono, você não olha para aquela criança, você não olha para nada. Como você não vê mais beleza nas coisas. Você está exausta, você está privada de uma coisa básica da vida. E aí tem todas essas cobranças, e quando você fala sobre isso, sabe, quando a sua amiga fala sobre a maternidade dela, quando eu conto essa história, quando a Ellen grava os vídeos, as pessoas ficam incomodadas. É o comentário negativo ali, é o hater. São as pessoas falando como você tem coragem de questionar coisas que estão aí há tantos anos. E aí eu não acho nem que a palavra seja coragem, eu acho que é sobrevivência. A gente chegou num ponto que se a gente não questionar, a gente não segue em frente. A gente está exausta, mas num nível de exaustão que não é aquele... limpei a casa, estou exausta, vou tomar um banho e tomar um vinho depois. Não, estou exausta, não consigo levantar para tomar um banho. O começo da maternidade tem muito isso, né? Enquanto é na sua barriga, você é uma celebridade, assim, você é rockstar. Todo mundo tá ali perto de você, cuidando, nanana, nenê saiu. Todo mundo tá ali no neném. E você tá ali há 1 semana sem tomar banho. Você tá fazendo cocô com o bebê no colo. É ótimo, gente, é muito legal mesmo. Assim, quando você vai se limpar e segurar o nenê, é maravilhoso. Seu cabelo virou uma pasta, assim. Ele é apenas tipo cabelo de boneca, assim, do Playmobil. Se você puder tirar e pôr para lavar, talvez role. Você está comendo pão. Apenas pão puro, assim, porque não tem, manteiga na sua geladeira, porque ninguém pensou que tinha que comprar. E é essa exaustão. A exaustão que não te dá meios para sobreviver. E aí a gente está falando dessas coisas porque a gente curte muito viver. E a gente quer, né? A gente quer estar presente para os nossos filhos sem estar totalmente desnorteada, assim. Eu acho que vai doer muito. Vai doer na gente, vai doer nos outros, vai doer na sociedade. Daqui para frente vai ser cada vez mais causa, assim. E a resposta vai vir, né? Quando a gente anda... Quando a gente tenta quebrar estruturas, a resposta vem. É o que a gente está vendo no Brasil hoje. É uma atrás da outra, né? É só absurdo.
São leis e são questões, e você está olhando aqui para uma lei que passou e estão votando outra já. E aí, quando você olha para essa, já estão numa terceira, e você fala, cara... E aí, nesse meio tempo, obras de artes viram crime, assim. É a resposta conservadora. E a gente vai ter essa resposta conservadora em relação à maternidade. Se a gente pode ter certeza, se eles já tentam qualificar o nosso corpo em relação à não maternidade, se não ser mãe já é um erro, se pensar em aborto já é um erro, uma hora eles vão chegar em o que é ser a mãe do jeito certo, e se você não for, você vai ser qualificado. Então, acho que é se preparar, porque a onda conservadora está aí, né? Como historicamente a mulher foi silenciada ou difamada, e a gente vai ver isso nos comentários, não é? A tentativa de silenciamento ou de difamação, com xingamentos, com insultos, com calúnias e etc. É preciso saber que se fazer existir como mulher é encontrar um modo de fazer a palavra se presentificar. E muitas mulheres conseguiram. E uma coisa que eu acho que está sendo muito bonita, ali onde a mulher foi caluniada, ela pode ser elogiada, né? O amor cortês era um elogio à mulher. Tem muitas mulheres elogiando as outras mulheres, que vai na contramão de dizer que as mulheres são rivais, né? Que as mulheres competem entre si, que elas se odeiam. E o Freud vai dizer isso, né? Que esse sentimento de inferioridade vai fazer a mulher desprezar o ser mulher, porque ela vive o lugar do desprezo. Então, se cria um ideal impossível de atingir para justificar mais um desprezo. Porque você não consegue cumprir um ideal impossível, você merece ser desprezada. Então, o amor incondicional é uma grande falácia, porque todo amor é condicional. Eu só amo se. Mamãe ama se lavar a mão, mamãe ama se for para a escola. Todo amor é condicional. Não existe incondicionalidade no amor. Então, se cria esse engodo, como se criou um engodo amoroso, e isso está sustentando, né? E a gente sabe, na clínica psicanalítica, que a fantasia, ela constrói uma certa fixação, né? O sujeito se fixa numa certa lógica da fantasia, e isso tem um valor de verdade. Aquilo organiza a vida dele. Então, essa fantasia construída em torno do ideal do amor cria valor de verdade. E a gente tem que responder a isso. Mas é preciso se posicionar. É preciso questionar as verdades, não é? Fazê-las bascular. E é nesse sentido que as meninas falam, que ao mesmo tempo tem gente que critica, outras pessoas se identificam. Nossa, a gente também pode ficar cansada, a gente também pode ter dúvidas, a gente também pode ter impasse. E o canal tem sucesso por isso. Porque, de alguma maneira, faz eco no outro. Você se humanizar de novo, né? Eu acho que a gente... Assim, eu não sou mãe, mas eu decidi vir aqui hoje porque as coisas da maternidade... Eu não sou mãe, mas decidi vir aqui hoje, assim, porque essa questão da maternidade, fiquei até bem emocionada, assim, com a fala, é uma coisa que vem, né, reverberando muito em mim, assim, porque eu acho que a gente, desde o começo, passa sempre por um processo de desumanização, assim, da nossa própria intelectualidade, da nossa própria primeira capacidade de pensar, assim. Eu nunca me esqueço, e isso tem vindo à tona várias vezes. Uma vez, meus pais sempre foram separados, eles estavam numa briga, meu irmão era muito danado, e o meu pai falou assim, se ele for um marginal, vai ser tua culpa. E a minha mãe falou, tá bom, mas se ele for o cara, também vai ser a minha culpa. Então, acho que sempre foi esse... a gente já, como mulher, passa por esse processo de desumanização, né, como se a gente fosse a tola, né, a gente não tivesse uma capacidade de racionalizar, né, como se qualquer dos nossos passos fosse baseados numa loucura, né, numa coisa que não está ali sendo pensada.
E eu acho que quando isso vai para a maternidade, parece que isso se potencializa, né? A mulher é sempre esse lugar do erro, né? É sempre o lugar do erro. Mas se a gente for tirar alguma vantagem daí, e eu acho que o lugar do erro, ele é positivo porque ele é um ato de criação, né? No sentido de criatividade, assim. E uma vez eu estava falando como eu não tenho vontade de ser mãe, mas me identifico muito com o processo da maternidade. Com esse lugar da maternidade, eu acho que é porque a maternidade é esse lugar da criação, né? E o erro, seja ele velado, seja ele assumido, e quando ele é assumido, ele cria muito mais potência para um espaço de criatividade, para um espaço de transformação. E recentemente eu voltei a escrever, mês que vem eu vou lançar um livro, e eu voltando, né, nesse lugar, eu vi como a minha mãe foi esse espaço que ela me abriu para a criatividade, assim. Ela foi tão esse lugar do erro que ela criou um espaço para que a gente criasse junto com ela, assim. Era mais ou menos nesse sentido a minha fala. É isso. E como a gente está usando esses lugares do erro como um lugar de protesto, né, assim, para reverter a coisa. Que eu acho que é muito que talvez o canal da Ellen faça, alguns espaços que vocês também trabalham façam. Assim. A sua fala me faz remeter a uma aluna de educação física que um dia falou: por que a gente fala tanto em humanizar a sociedade? O humano é tão ruim, né? A gente fala em humanizar, e defende essa humanização. E aí eu lembro de um texto que fala que essa posição humanista, né, ela também é idealizada, que o humano seria esse espaço do sublime, do belo, e talvez devêssemos ter mais uma ética aberta para o humano, mas acolhendo o que há de inumano. Algo do inumano, do monstruoso, do abjeto que está em nós. E se a gente reconhecesse e fosse condescendente com isso, talvez a gente pudesse se repensar, se reposicionar. Né? Porque se a gente fica também achando e entendendo que o humano está sempre por essa via do idílico, né, do romântico, do perfeito, a gente não se abre, não condescende com o que há de inumano e que nos habita. Né? O sentido trágico mesmo, do materno, do amor. Foi o que eu pensei a partir da tua fala. Acho que esse lugar do erro, ele é muito bonito, né? É entender que tem coisas que só acontecem na sombra. A gente que o tempo inteiro está na luz, né? A gente é levado a essa ideia de que a luz é boa, a sombra não. E tem coisa que é só na sombra. Você entender os monstros que você carrega, né? Todos temos demônios dos mais variados tipos. E a gente coloca isso numa caixinha dentro da gente, coloca lá no fundo, deixa aqui no fundo da cabeça e fala, não, ele está super controlado. E aí, quando a gente vê esses demônios nos nossos filhos e nas pessoas com quem a gente convive, a gente faz esse caminho de esconder, né? Ah, não, mas essa criança, ela não é agressiva, é só um jeito dela. Talvez ela seja. E talvez isso diga alguma coisa sobre o mundo e sobre ela e sobre mil coisas. Exatamente. As crianças dão respostas e, às vezes, elas não têm as palavras necessárias. A gente não tem, né? A gente está aí há mais de 30 anos no mundo e falando, bem, qual que é a palavra para isso daqui? Não sei. Mas a gente encontra outras maneiras de comunicar as coisas. E, às vezes, está em lugares que a gente não espera, né? Mas essa coisa de humanizar, nesse sentido que a gente usa hoje, né? De mostrar que somos pessoas, que temos valor social, eu acho que é muito importante. Porque a mãe, ela é colocada em dois lugares, né? Ou ela erra muito, ou ela é perfeita. E não existe em nenhum lugar nem outro, assim. A gente entender que essa mãe que acerta o tempo todo, ou ela não existe, ou ela é exceção, que comprova a regra de que nenhuma mãe acerta o tempo todo, é muito necessário. E ser o lugar do erro. Cara, que coisa linda, assim. Eu acho que foi o maior elogio
que você podia ter feito para sua mãe, assim. Ser o lugar do erro é muito maravilhoso, porque para você ser o lugar do erro, você é um lugar de segurança, você é um lugar de acolhimento, sei lá, é o lugar que eu quero ser para os meus filhos. Temos 2 perguntas. A primeira pergunta, que é da Tabata, é: meninas, olá meninas, não tenho vontade de ficar grávida, mas tenho muita vontade de adotar e ser mãe. Como vocês enxergam a maternidade Como vocês enxergam a maternidade através da adoção? Bom, eu nunca adotei um filho ainda, mas Ellen, enxergo a maternidade através da adoção como a maternidade. Eu acho que é igual, assim, beleza, o Caetano saiu de mim, saiu. Eu senti uma grande emoção ao vê-lo. Achava que estava sentindo amor? Sim, não, se eu falar que não é mentira. Eu tive essa identificação imediata, tipo, nossa, meu filho. Mas, por exemplo, o meu filho não tem nada a ver comigo, assim, fisicamente, né? O que eu percebo, eu não sou uma psicanalista, mas o que eu percebo é que, às vezes, essa onda ainda de você ter um filho, às vezes eu vejo muita gente tentando engravidar, fazendo tratamento de fertilização. Né, assim, perigoso o que eu vou falar, mas assim, é muito ainda a gente querendo o nosso ali, continuar a nossa genética. Entra ainda, para mim, ainda muito um lugar egocêntrico de você se você quer ter filho, gerar um filho. Porque o que é adoção para mim? É você construir o amor, né? Você não vai sentir o amor imediato. Talvez você sinta essa emoção que eu senti, mas você vai construir aquele amor dia após dia. É o amor no dia uma coisa muito engraçada, é o amor no dia de uma coisa muito difícil, de virar à noite com uma criança doente. É a construção do amor. Só de um bebê? Não, de um bebê, de uma criança de 2 anos, de 5, de 10, de 11. Mas é isso, é você estar predisposto a querer ser mãe. A adoção é isso, tipo, eu quero ser mãe, então eu estou predisposta a querer transformar isso, a amar essa pessoa que eu vou conhecer e que vai ser minha filha ou meu filho. E eu acho que não vai muito diferente da maternidade, né, sanguínea. Essa é a minha opinião. Nesse momento, eu tenho 2 amigas em processo de adoção. E é muito louco, né, ver esse processo. Uma está fazendo o processo formal de adoção de talvez um bebê. Talvez, porque você não sabe. E esse processo de adoção, ele te faz passar pelo processo de autoconhecimento, que para mim é o processo da maternidade. Assim. Você tem que preencher milhões de fichas, com milhões de perguntas que você nunca pensou. Você aceita uma criança com deficiência? Até que ponto? Que tipo de deficiência? Nessa hora, não adianta você falar assim, não, eu aceito, porque o certo é eu aceitar. Você aceita? Mesmo, de verdade? Aceita uma criança até que idade? Você aceita uma criança que veio de uma mãe dependente química? Todas essas perguntas são respondidas de verdade, gente, nesses formulários, não é? Então, você tem... E ainda que são casais, né? Então, eles têm que conversar. Eles têm que parar e conversar e entender se sim, aceito, não aceito. E, às vezes, você olha para o seu par e fala, você não aceita? Isso para você é, tipo, uma coisa muito séria? Coisa que você não imagina. Então, autoconhecimento do casal também. Então, o processo de adoção... Para mim, ele é um processo muito consciente da maternidade, assim. A gente que teve lá, pariu, cara, tô aqui, né? Não tem muito o que fazer agora isso aqui tem que dar certo. A gente foi correndo atrás, assim, vivendo e correndo atrás de entender. Não que quando você adota está tudo resolvido, porque não está. Porque tudo é outra coisa, né? Nada está sob controle. Mas tem todo uma reflexão, um olhar para dentro, entender o que é ser mãe para você, o que você quer, qual o caminho e tudo mais. E eu tenho uma outra amiga fazendo uma adoção tardia de um adolescente. E aí a gente tem conversado muito, assim, diariamente sobre isso. E a cada conversa ela tá mais mãe. É um negócio louco, assim.
no começo era de um jeito, e aí a cada conversa você vai vendo que ela está construindo uma relação com ele, tendo conversas e criando algo deles. E aí é incrível, né? Que é isso, ser mãe é isso, é criar esse lugar em que você pode errar, e que está tudo bem. E é lindo, cara, adotar é foda. Como eu falei, é na adoção em que esse lugar de pai e mãe é mais ratificado. Porque mesmo um filho biológico, ele precisa ser adotado. Porque se não houver adoção, não vai haver a inscrição de um lugar para esse filho. Então, tem a ver com a nomeação, tem a ver com dizer-se, eu sou seu pai, você é meu filho. E tem uma experiência que eu gosto de contar, tem uma psicanalista francesa chamada Françoise Doutor, que ela trabalhava numa instituição e tinham muitas adoções, e eu vi num videozinho um bebezinho que ia ser adotado, e ela falava para os bebês, ela falava com os bebês, ela apostava muito lá no sujeito do inconsciente. Então, ela foi com aquela menininha e ela pedia para as funcionárias, olha, avisa para a criança, ela vai ser adotada. Então, ela pegava aquele bebezinho e fazia ele pôr o dedinho numa almofada e carimbar a saída, tipo, né, estou me inscrevendo num lugar, ela apostava nesse bebê. E a cena é muito linda, que o bebezinho chega numa menina, né, e ela chega na secretaria, depois de colocar o dedinho na almofada, ela olha para o pai adotivo, é um olhar de apaixonamento. É uma coisa tão mágica, que é esse efeito de verdade. Isso pode se dar numa gravidez biológica ou não. Não é garantido. Então, é preciso haver essa adoção para haver uma parentalidade de fato. Outra pergunta é polêmica. Como mães, o que vocês pensam sobre a exposição feita no Museu de Arte Moderna com o homem nu e as crianças podendo tocar? Estava esperando. Seria estranho se não tivesse. Eu fui criada numa família... eu fiquei pensando muito nisso ontem, antes de dormir, nessa exposição, nessa questão toda. Eu fui criada numa família em que as pessoas ficavam peladas, assim, peladas. E normal, e beleza. Só o meu pai que não. O meu pai não ficava pelado, ele não tomava banho com a gente... ele nunca foi uma pessoa de abraços e carinhos. Hoje, com os meus filhos, é totalmente diferente. A hora que ele virou avô, virou uma chave louca ali, ele virou pessoa de abraço, de beijo, de carinho. Mas até então, não era. Então, a primeira vez que eu vi um corpo masculino adulto nu, foi quando eu era uma mulher adulta vendo um homem adulto nu. Eu nunca tinha visto. E para mim foi super estranho ver. E aí, entender também o que é um corpo adulto, né? Se eu, com 14 anos, transei com meu namorado de 14 anos, aquele não era um corpo adulto. Aquele era um corpo de um menino de 14 anos. Eu fui ver um corpo adulto quando eu tinha 16, num relacionamento com um cara de 34, e era o primeiro corpo adulto que eu via. E era estranho me relacionar com aquele corpo e tudo mais. Hoje, na minha casa, com os meus filhos, eu fico muito pelada. Muito. E as crianças também. E é uma relação muito ok. E aí, talvez o que eu fale choque e vire uma polêmica. Mas, tipo, é coisa do Chico vir e brincar com o meu peito. Porque é um peito, ele é divertido. É legal mexer. Então, é uma relação muito aberta. Eu levaria meu filho nessa exposição? Levaria. Eu deixaria o meu filho tocar essa pessoa? Sim, deixaria. Porque o meu filho entende quais são as partes do corpo que podem ser tocadas. Ele entende que ele tem que perguntar se ele pode tocar. Se uma pessoa está disponível para ser tocada, você pode tocá-la. Desde que não te fira também aquele toque. São mil coisas. E aí ontem eu estava lendo uma discussão de uma pessoa falando, não, mas esse corpo exposto e esse toque podem gerar diversos problemas emocionais para essa criança no futuro. E aí outra pessoa falou, mas e a falta desse corpo? E a falta desse toque? Será que isso também não pode causar? E esse corpo e esse toque
junto com uma explicação e com uma conversa e com o entender o que é o corpo e o que é seu e o que é do outro, o que acontece e como é. São milhares de caminhos, assim, não existe um caminho só para as coisas. Eu, Carol, levaria. Se um dos meus filhos se sentisse à vontade, sentisse esse ímpeto de tocar, eu, Carol, deixaria na minha maternidade, na minha experiência, na minha relação com o mundo. Sou de teatro, né, gente? A gente fica pelado e o corpo é uma ferramenta. Não tem como falar que a gente é desligado do corpo do outro ou do nosso. Então, eu, na minha maternidade, acho ok. Não acho que é uma obra questionadora, porque acho que isso já é feito. E acho que é tão normal, acho que é só um corpo, é só uma pessoa pelada. Sei lá, a gente vê na novela das 8 casais transando, sabe? A gente vê mulheres sendo humilhadas, você liga o jornal e você vê racismo. E aí um corpo não é o problema. Sei lá, pra mim é meio estranho. Bom, lá em casa, a mesma experiência. Na minha família, eu convivia muito com a minha mãe, nua, tomando banho, aquela coisa. Meu pai, não. Meu irmão, não. Então, já tinha aquela coisa do corpo masculino, não. Por quê? Eu vi o corpo masculino dos meus primos menores, quando eu dava banho, mas fui ver um corpo adulto nu quando fui ter a relação com o corpo adulto nu. Foi tipo isso. E como era aquela curiosidade, tipo, meu Deus, né? Não sabia nem se podia olhar, aquele incômodo. E assim, o tanto que isso reverberou na minha personalidade, né? O tanto que teria sido mais fácil, talvez, eu tivesse tomado banho com meu pai, né? E com o Caetano, o que é? Lá em casa é isso. Toma banho comigo, ele toma banho com o pai dele. E é incrível para uma criança de 3 anos que ele para e pergunta: por que você não tem pinto? Mamãe, o que é isso? De onde está esse xixi? Me viu ficando menstruada. O que é isso? Você está machucada? Por que sai sangue? E eu falo, cara, que isso para mim, outra coisa também, tô nua, mesma coisa. Aí ele vem pegar no peito. Aí eu falo, olha aqui, machuca, tem que pegar com cuidado. O peito da mamãe você pode pegar, mas de outra menina você tem que perguntar se pode pegar. A vagina, mesma coisa, não pode pegar sem pedir, você tem que pedir. Eu falo, como é interessante educar meu filho dessa forma e como eu estou educando ele também para evitar ele ser um potencial abusador, por exemplo. Como a naturalidade do corpo nu é muito mais saudável do que a não naturalidade, né? E é engraçado que eu vejo ele convivendo com outras crianças, às vezes, por exemplo, com um vizinho, que um dia ele ficou pelado e falou, meu Deus, ele ficou pelado! A mãe do Caetano estava pelada! Né? Ai, meu Deus! E eu fiquei, tá, tudo bem, é outra criação, outra maternidade ali. É isso, eu, Ellen, levaria? Levaria, cara. Que é isso, fiz artes cênicas também, né? Vamos todo mundo ficar pelado. Eu acho que é isso, é só um corpo. Eu acho que o problema hoje é que a gente vê a nudez e sexualiza ela a qualquer custo. Um corpo nu é um homem com pinto, é um pinto que vai enfiar em alguém, assim, não pode chegar perto, senão ele vai enfiar se tiver um buraco. Então eles acham que se a criança estiver perto, ele vai abusar sexualmente. Né? É bizarro. É triste. Você vê e você fala, cara, onde a gente foi parar? Que achar que um corpo nu é uma arma em potencial. Né? Que achar que a sexualidade... Que é isso? Que a criança ter naturalidade com o corpo nu é uma coisa ruim. Então, eu acho que o outro lado que a gente tem que ver. E é puxado, né? Ao mesmo tempo que a gente está aqui na onda política de naturalizar as coisas, desromantizar as coisas, o conservadorismo está aí, ó. Tá chegando, é um monstro, né? Tá vindo assim, não, vamos ser conservador, vamos castrar toda a liberdade que a gente puder ter. Inclusive a liberdade de se criar e de se naturalizar um corpo que é só um corpo, né? Posso só incluir, antes de te passar uma coisa? Vai ter um debate sobre infância, sexualidade e homossexualidade na Casa 1, daqui a algumas semanas. Hoje é a festa do Galpão. Amanhã, aliás, não? Ai, nem sei mais, gente. Muita coisa. E aí vai ter essa mesa para discutir a exposição anterior que já tinha sido
censurada por causa do criança viada. Então, esse convite fica aí, que é uma discussão importante, porque não é porque a gente fala de nudez, porque a gente fala de corpo, que a gente fala de pedofilia e que a gente fala de outras coisas. Não sei nem se poderia contribuir muito, mas o Freud escandaliza em 1905, com os 3 ensaios, quando ele fala de uma perversão polimorfa, né, na criança, e sempre que o tema vai para o infantil, há uma perspectiva de escândalo, mas eu queria salientar na fala dessa doutoranda que entrevista um abusador, que ela fala que ele não sabe o que é o consentimento. Então, essa expressão consentimento é interessante para se pensar nesse debate, porque cada pai vai fazer um consentimento em relação ao que ele vai fazer com essa oferta da arte. A arte sempre exibiu o nu, né? Está na cultura, está na civilização. Por exemplo, no Nordeste, a relação que se tem com o corpo exposto é outra, né? Entre os indígenas, os povos africanos, é outra relação. Tem aí, não é, um invólucro da cultura, a relação entre o nu e o vestido, né? Tem toda uma questão cultural. E é preciso também saber que legenda, não é, que vai acompanhar a mostração dessa exposição para uma criança. Porque é preciso pensar no campo da interpretação. Porque a sexualidade infantil é de outra ordem. Ela não é uma sexualidade genital. Ela é perversa, polimorfa, mas ela é infantil. Tem alguma coisa aí que precisa ser construída. Mas o Freud sempre denunciou que os impasses em relação à sexualidade têm a ver com a sociedade hipócrita, né? Então, tem alguma coisa do sexual que incomoda, e vem incomodando, e vão aparecendo novas configurações desse incômodo. Então, por que se escandalizar? Que você vai consentir, como que vai ser o seu consentimento em relação a isso? São as questões que eu coloco. Tem mais uma pergunta ali, a gente podia fazer essa sobre o puerpério. Olá, meninas. E o puerpério? O que dizer deste momento avassalador na vida das mães? Gente, é avassalador. Eu acho que o puerpério é o que... Acho que o que mais segura no puerpério é o mantra, vai passar. Porque é uma fase difícil? É uma fase difícil. Vou falar que tem um jeito... tem um jeito, se fizer, não vai ser difícil. Não, não tem. Eu não descobri ainda. Se ela souber, se alguém souber, pode enviar e-mails. É um momento difícil, é um momento de muito cansaço, é um momento... novo, é um momento que antes você era uma pessoa que tudo que você fazia era para você e de repente sua vida muda e você está fazendo tudo para outra pessoa, mesmo que seja o seu segundo filho, o seu terceiro, volta. É um momento de um ser completamente, 300.000% dependente. Então, é um momento de entrega total, de como é que se fala? Que você está se excluindo do mundo, a não ser que as pessoas... possam ir até a sua casa, possam ir lá te apoiar, que é uma coisa que não acontece muito, né? Se vão, às vezes vão e incomodam bastante. Então é isso, mas vai passar? Vai passar. É um momento ali... Eu tive muita agonia quando eu descobri, né, no puerpério, que esse primeiro mês de amamentação se chamava lua de mel, né? Então você está em lua de mel com o seu bebê. Eu fiz assim, what? Lua de mel para quem? De onde está o mel? Quem, né? Porque assim, eu estava lá, assim, sem dormir, bebendo 7 mil litros de água para sair leite, tomando todos 1000 remédios naturais para sair mais leite, comendo. Você tem muita fome na gravidez, vai ter mais fome ainda no puerpério, né? Você está privado do seu sono, você está tipo, ali tentando fazer um bebê sobreviver, você nem sabia como é que era. Então é super difícil, mas passa, né? Sabe aquela frase de o inferno são os outros? Eu acho que é isso, assim, ó. O puerpério, ele pode ser... Gente, bebê chorou? Dá uma volta no quarteirão com ele chorando, aceita os olhares, aceita que é a vida.
entende isso, assim, as pessoas podem facilitar o puerpério. Tem todas as questões hormonais e tudo, e biológicas e blá, blá, blá. Mas, gente, tem como ficar mais fácil se a gente puder fazer cocô em paz, se a gente puder tomar banho, se a gente puder se alimentar direito. Faz comida, congela, lota o congelador da sua amiga. Isso é rede de apoio, isso é ajudar uma mulher que foi mãe. Com adoção, a mesma coisa. Gente, a mulher está aprendendo ali. Vai ajudar, oferece, facilita a vida, assim, mas a gente tem feito uma piada muito frequente com as mães de adolescente, né? Que a gente fala adolescência é pior que puerpério. Mas são fases, né? É totalmente diferente e é tudo um caos. E a gente enlouquece, e a gente não dorme, e todas essas coisas. Mas passa. A gente está aqui, ó, para contar essa história. Fiquei lembrando do Drummond, quando fala que a dor é inevitável, né? E o sofrimento é opcional, ele fala disso. Tem uma dor inevitável, mas também vai ser vivida de modo muito singular. Depende das contingências, dos acasos, do momento que essa mãe está vivendo, está passando, de se ela pode contar, se ela não pode contar, como é que ela lida com a própria dor. Tem muitas variações, né? Ela pode passar, pode não passar, né? Para algumas mulheres isso traz o insuportável, tem alguma coisa aí que não vai ser possível elaborar. Então, é preciso pensar que tem essa questão mais no coletivo, mas tem o particular, o singular de cada mulher e como ela vai fazer face a isso. É isso. Obrigada, gente. Você quer finalizar? Bom, gente, na verdade, só para agradecê-las mais uma vez pela presença e pelas falas de vocês, agradecer a presença de todos aqui, de quem estava assistindo a gente online, e para pedir para que vocês continuem no contato com a gente, né? Agradecer também ao Breu pela disponibilização do espaço e para que vocês tragam sempre os feedbacks de vocês, para que vocês comentem o que gostam. Esse evento continua, o Atroz, a gente está tentando manter aí uma frequência pelo menos mensal para trazer alguns debates e seria muito interessante que vocês também trouxessem para a gente o que é do interesse para que a gente pudesse formatar melhor o nosso evento. E é isso, muito obrigado.